E eu vou trabalhar essa pergunta, né? É certo a igreja evangélica se inspirando na igreja católica, ou não sei, realizar esse tipo de festas? Então vou conversar com o pastor Deiró. Pastor Deiró, qual a sua opinião inicial para a gente começar esse tema? A pergunta é: a igreja fazer festa junina? Não, a meu sentir, não. Por quê? Todo início de uma prática, de um costume, ele tem na sua base, né, na sua formulação, a razão de ser. E a razão de ser da Igreja Romana, quando gerou esse tipo de festividade, foi a adaptação cultural das pessoas que estavam sendo evangelizadas para que eles não se assustassem tanto, se distanciando daquilo que eles faziam como práticas dos seus costumes pagãos, especialmente no norte da Europa. Esta é a razão, pano de fundo. Então, se nós observarmos que aquilo que motiva o coração é mais importante do que aquilo que se faz, eles tiveram naquele momento o seu mérito. Porém, Paulo, quando fala a carta aos Coríntios, ele diz que as coisas que a gente faz deve ter uma premissa, que é o cuidado do corpo entre membros. Quando um membro do corpo faz alguma coisa que pode ferir o outro membro, esta prática, ela é um problema. Mais do que um problema, ela é um pecado contra o próprio corpo. Por esta razão, eu entendo que a igreja não deve se envolver fazendo essas práticas. Ok, Bispo G, o senhor pensa igual, pensa diferente? Porque é certo a igreja católica, a igreja evangélica entrar nessa vibe aí de promover festas juninas, né, nesse período? Eu assim, entendo a posição, inclusive, do pastor Deiró, ela é correta no contexto, mas a aplicação eu acho um pouco diferente até para o tempo de hoje, né? Porque nós não estamos falando de algo que não vai edificar. Então a gente, por muito tempo, a igreja, de uma certa forma, ela ficou muito alheia a determinados costumes que as pessoas hoje até não levam nem numa prática religiosa. Tanto que olha, que faz tempo que eu fui jovem. E eu tenho uma origem, né, na igreja romana, vamos dizer assim, né? Fui sempre católico. A gente nem lembrava o tipo de consagração que era feito, nada. Era no colégio, E a gente ia porque era uma arraial, era uma festa, era muito engraçado, tinha os brinquedos. Até antes das festas a gente ia atrás de prenda, né? Para poder ajudar a escola, tudo. Os recadinhos para as meninas. Então ela é mais cultural do que propriamente espiritual, apesar que a gente não deve de maneira nenhuma desprezar o espiritual, que a gente sabe que é sempre um contexto por trás que potencializa o mundo espiritual. Mas eu acho que a ausência da igreja em muitos dos aspectos dessa área, por exemplo, né, por muito tempo a gente ouviu falar que o rock and roll era do diabo. E no final o diabo se apropria de alguma coisa, que é um ritmo que levou muita gente à salvação. E até hoje eu ouço rock. O rock gospel, americano, gosto. Né, hoje no Brasil não tem tanta música rock, né? Até a própria moda, vamos dizer, entre aspas, né? Do evangelho hoje é músicas mais assim, Hillsong, coisa mais assim light, né? Mas se não tivesse esse lado, quando eu me converti, eu acho que seria ruim. Porque havia essa discriminação cultural que a igreja ela tem que se apropriar no contexto de levar o evangelho, levar salvação para vidas que ela não alcançaria. Eu acho que até a própria Renascer contribuiu nesse quesito, nessa questão do rock, por exemplo, com bandas, né, da época do Cádiz Barnett, de outros e tal, que vieram chegando meio que a partir da Renascer, né, que se converteram. E nós ouvimos tanto. Eu lembro uma vez que chegaram alguns pastores lá de terno, lá na porta, e falaram: nós vamos fechar isso aqui. E só que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? E graças a Deus houve muita salvação. Aliás, na época, eu não estou falando de algo que eu vivi. Muitos filhos de pastores desviados voltaram para Jesus nesse período, em que havia um preconceito muito grande por parte da igreja em relação à cultura atual, e que ali nós vemos muitos pastores, filhos de pastores que voltaram, e outros que hoje são pastores, que viram e mexem ao encontro e falam: olha, aceitei Jesus lá na Lins. Eles falam na Lins, né? Então, que era um evento assim muito forte, muito sólido.
Ou no Copan, né? Então. Copan também, Copan foi um local muito... Pastor Deiró. Bom, eu entendo a forma de pensar do Bispo G. Respeito. Entendo que todas as formas que nós tivermos condições de aplicar para alcançar pessoas é espetacular, é maravilhoso, deve ser assim. Mas existem algumas preocupações. E eu vou lembrar de umas, por exemplo. No primeiro livro dos Reis, nós temos uma história do envolvimento cultural, e o termo é este mesmo, do envolvimento cultural do povo de Israel, especialmente da parte norte, com a cultura dos povos daquelas terras. Isso ensejou o juízo de Deus. O rei era, acho que Oséias, salvo o melhor juízo. E o juízo de Deus veio com a invasão da Assíria, que levou o povo de Israel embora e trouxe um novo povo para ali, 5 povos, salvo o melhor juízo. E esses povos que vieram começaram a criar a miscigenação cultural. E nessa miscigenação cultural, o povo de Israel começou ao sincretismo religioso, a mistura das coisas sagradas com as coisas profanas, ou das coisas de Deus com outras divindades. E quando isso aconteceu, aquele mundo samaritano se distanciou de Deus. Jesus precisou vir. Quando Jesus veio, lá naquele poço de Jacó, Jesus não veio por causa de uma mulher. Jesus veio por causa de Samaria. E ele veio resgatar Samaria inteira. E para salvar Samaria inteira, ele começou com uma mulher. Resgatar Samaria do quê? Daquele sincretismo, do envolvimento dela com aquelas culturas pagãs. Desta forma, eu entendo que tudo que a gente puder fazer para ganhar pessoas é importante. Porém, a gente deve ter em mente, por exemplo, quando os 70 vieram trazer o relatório para Jesus daquilo que estavam fazendo, amando de Jesus, eles disseram assim: os demônios se nos sujeitam, os doentes são curados, muita gente tem ouvido a gente, o evangelho tem sido disseminado, mas nenhum deles diz: nós nos envolvemos em práticas de festas dessas ou daquelas. O que eles faziam era levar onde estavam, nos lugares onde eles estavam, a mensagem do amor de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, eu entendo que a igreja trazer para dentro dela, como é a pergunta, trazer para dentro dela essas práticas para a atração de pessoas, a meu sentir, com absoluto respeito, é um erro. Ok. Então, eu concordo, né, até com o aspecto, até do posicionamento dele, né, parte do pastor Deiró, em relação... Mas o que aconteceu lá era o costume da terra, que não era um costume somente cultural, ele era altamente espiritual. Então a traição todo cultural é espiritual. Não sempre. Eu acho que aqui o cultura hoje, por exemplo, eu vou falar no caso da festa junina, hoje são, entre aspas, São João. Ninguém vai para cultuar São João numa festa junina. Todo mundo vai para se divertir, como eu fui quando eu era jovem, assim por diante. E a discriminação, ela leva a uma alienação dos nossos jovens, que de repente às vezes não sabem nem conviver direito com a cultura que existe lá fora. Então veja, quando ele citou o caso dos assírios terem destruído, a origem mesmo é lá em Juízes, quando começou a idolatria. Mica, o ídolo do lar, que vai pegar depois lá em cima, né, a tribo de Dan, vai pegar depois também uma parte de Efraim, e vai culminar no culto. É o culto que destruiu as 10 tribos. No lugar das 10 tribos foram colocados estrangeiros, que até a época de Jesus eles eram discriminados, e eram discriminados pelo fato de eles terem uma cultura espiritual diferente de Israel. Eles só seguiam os 5 primeiros livros da Bíblia, então só a lei era a maneira, era o culto chamado culto samaritano, tanto que eles eram isolados. Então não é o fato, vamos dizer assim, deles terem entrado no costume da terra através da cultura, não, ao contrário, tanto que a cultura samaritana ela não entrou no povo judeu, tanto que a segregação ela houve. E aí o Senhor Jesus, graças a Deus, ele quebra essa cultura, ele quebra esse preconceito religioso,
que havia por parte dos judeus em relação aos samaritanos e vai falar com uma mulher. Já quebrou aí a religiosidade do povo, porque os seus discípulos já ficaram preocupados. Opa, como é que Jesus está conversando com uma mulher sozinho a essa hora? E aí já ficaram meio preocupados. Ninguém falou nada, né? Porque também não posso falar nada contra Jesus. Mas aí, o que eles não tinham conseguido pouco antes, porque Jesus e 2 discípulos, né, os filhos do trovão, e a gente acha, né, e vê que os filhos do trovão, a gente de uma certa forma existe no meio evangélico ainda, que é um sentimento meio de punição de quem não concorda. Já queriam mandar cair fogo sobre os samaritanos. Não deixaram Jesus em nós entrar. Jesus, posso mandar cair fogo aí sobre os samaritanos? Não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para isso. E mais para frente Jesus mostra o caminho. E ele entra num caminho cultural, viu? Ele entra num caminho cultural, ele não entra para debater a Bíblia. A mulher queria debater com ele o caminho religioso. Mas ele não responde uma pergunta sequer dela, porque ela quer entrar para um lado religioso, discutir religião, e ele não entra por esse lado. Ele entra no lado do afeto, do sentimento, da verdade do evangelho, da salvação, e aquilo que eles não queriam e não conseguiram os 2 discípulos mandar fogo religiosamente, o Senhor Jesus entra, se alimentam, porque eles saíram para procurar alimento, muito preocupados com o que comer, e Jesus falou, os campos estão brancos, vocês estão aí religiosamente buscando comida, preocupados, eu já estou entrando. Ficou 2 dias comendo junto com os samaritanos. Entre nós, você acha certo Jesus comer com um samaritano que tem uma cultura totalmente diferente? Ele ficou 2 dias lá comendo. Então veja como o sentimento de Jesus, não era voltado para uma cultura religiosa. O sentimento de Jesus era de salvar vidas que precisavam. E se a gente não tiver essa visão, muitos desses que vão e de repente até se contaminam com até outras coisas, não só religiosamente, não vão ter um acesso à igreja. A igreja tem que ter um arraial gospel. Nós fazemos. Não fazemos em junho. Até por uma questão mesmo até espiritual de prudência. Mas julho, a gente aproveitando as férias, faz o arraial e traz, não só para nós, e até as pessoas que curiosamente vêm, e lá sempre é pregado o evangelho, levado à salvação. Ok, pastor Deirão. Bom, o problema não começou com Mica. O problema começou lá no livro de Números, capítulo 25, com envolvimento cultural mesmo. Grave. E esse envolvimento cultural grave com a turma dos moabitas é que gerou a trazida da idolatria, culminando, entre outras coisas, com Mica. Agora, de novo, eu respeito o entendimento, vejo que a intenção dos irmãos de buscar almas é nobilíssima, mas nem toda boa intenção traz saúde para aqueles que são mais frágeis. E o grande problema da pergunta é o que isto vai gerar entre os irmãos. Nós estamos falando daqueles que estão lá fora. Que aqueles que estão lá fora é nossa obrigação buscá-los onde quer que eles estejam. Com isso nós concordamos. O meu problema não é com aquela turma que está lá. Meu problema, como disse o apóstolo Paulo, é se a tua sabedoria, e é esta palavra que ele usa em 1 Coríntios 8, se a tua ciência, o seu conhecimento, a tua capacidade de cognição das coisas, a sua capacidade de enxergar a vida espiritual com liberdade, que é o propósito do evangelho, pelo menos o que está em livro de Gálatas, se este envolvimento cultural, se esta sua capacidade cognitiva, se a sua capacidade de discernimento, de liberdade, for causa de tropeço para o seu irmão, essa sua liberdade, essa sua capacidade de ciência, na verdade ela não é uma bênção, ela é um problema. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Então, por esta razão, quando nós observamos isto, à luz do que Paulo diz no capítulo 8, trazer para dentro da igreja aquilo que vai ferir os irmãos que têm menos ciência do que nós, isto é um problema. Mais do que um problema, é um pecado. Não invalida que nós devemos buscar todas as pessoas, como Paulo foi buscar. Lá entre os altares que tinham lá, ele foi lá. Como Jesus ia nas festas. O problema não é este. O problema é a igreja promover isso, trazer para dentro dela. Este é o problema, no meu sentimento.
Eu vou passar para o Bispo G para a gente fechar esse bloco. O pastor Deiró fez menção da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que é o texto 8-13. voltado, né, para essa questão do paganismo e a igreja e tal, os cristãos e os pagãos, como fica. Eu vou ler o texto e aí eu passo para o Bispo G. Perfeito. Versículo 8 diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa num templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, o texto aqui o texto é mais amplo, né? Começa no verso 1, vale a pena ler todo ele, mas esse finalzinho aqui deu para entender bem a posição do pastor Deiró com base nesse texto aqui. Bispo G, e com base nesse texto, como que o senhor interpreta, enxerga? Como é que é? Eu interpreto bem diferente do que ele colocou. O que ele colocou é correto no aspecto do que a palavra de Deus diz. Aqui diz, primeiro, a mesa em templo de ídolo. Eu, de maneira nenhuma, vou entrar num templo de ídolo e levar a minha igreja ou as pessoas jovens da igreja para isso. Católica, Ao contrário, eu quero que os nossos jovens tenham uma opção santa dentro da nossa igreja, longe, vamos dizer assim, do que diz aqui o templo de ídolo. Esse é o diferencial. Aí fala da consciência fraca. Eu prefiro fortalecer as pessoas da minha igreja com entendimento do que é o sacrificado a ídolo, do que é espiritual, do que é religioso, quanto pode comprometer isso, do que propriamente eu negar a existência de que pode existir uma festa que não é consagrada e não vou participar em templo de ídolos. E aqui é bem claro que isso, ainda que isso aconteça, eu estou aqui preocupado com o meu irmão que tem a consciência fraca. E essa é a preocupação, porque até o fato de fazer, o próprio Paulo fala, comer ou não me importa. Maior é eu, é maior o que está em comigo do que a comida do ídolo. Então não tem esse contexto. Então eu acho que é bem diferente disso. Nós não estamos criando uma estrutura indo lá dentro. Pelo contrário, nós estamos querendo tirar de lá de dentro para ter um local adequado onde nós possamos levar o evangelho. E preparando também os nossos membros para que eles não sejam roubados indo eles por fora, porque tem isso, né? Se não vai, você não prepara, nossos jovens vão para lá. Nós tivemos agora um arraial que houve aqui de um colégio, que uma pessoa é diretora de lá, foram 13 mil pessoas. E eu creio que devia ter bastante evangélico. Pastor Deiró, volto contigo. Eu fechei com o Bispo G, não foi? É isso. Foi, né? Então volto aqui, pastor Deiró. Bom, pastor César e Bispo G, quando Jesus me chamou, não chamou para ganhar debate, chamou para ganhar almas. Né? Eu quero só ponderar o seguinte, que o perigo de legitimarmos práticas do mundo dentro da igreja é um perigo real. Eu explico. Eu tive o cuidado de me preparar para conversar e fui ver, tanto na USP quanto na PUC, aquilo que se fala acerca do nascedouro dessas coisas. E todos, 100%, todos eles, informam que a natureza era render homenagem a deuses relacionados à natureza, a vida animal, vida vegetal e o modo geral de agradecimento à natureza O jeito pagão. O jeito pagão. Todos eles dizem exatamente a mesma coisa. E aí, então, na hora de inserir isso dentro da cultura da igreja, começaram a pegar daquele povo qual era o santo dentro da igreja que se identificava com aquela prática. Então, como tem lá a prática do casamento, vai casar, não vai casar, olha o pai da moça vai matar, não sei o que, botaram o Santo Antônio. Por exemplo, chuva, quem manda chuva, quem não manda chuva, quem é Deus que manda, é não sei quem que manda, é a divindade tal que manda, botaram pro Pedro. Pedro manda na chuva.
Mas tem a chave, né? Tem a chave, exatamente. Então, é cultural. Só que a cultura gerou um problema espiritual gravíssimo. Importantíssimo. De modo que, ao olhar essas coisas com absoluto respeito, como disse, embora parece que tenha 91% de pessoas que pensam como eu, na minha caipirice penso, eu entendo que essa trazida das coisas do mundo para dentro da igreja vai ferir os irmãos. Veja como Paulo escreve, nós falamos do capítulo 8, veja o capítulo 10. Nós somos muito, e sendo muitos, somos um só corpo e um só pão. Por isso participamos do mesmo pão. Então vejam Israel segundo a carne. Os que comem os sacrificados aos ídolos, porventura participam também do altar. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, elas as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não estou com isso dizendo que toda aquela festa seja uma festa do demônio. Mas que o nascedouro dela foi para a aplicação a isto, não temos dúvida de que foi. Entende? Por esta razão eu penso que a igreja não deva se envolver assim. Ok, Bispo G. Eu vou até mais além, até apoiar a ideia que ele colocou, mas não a prática dela. Eu fiquei 2 anos morando em Salvador. E São João, não só é a principal festa, mais do que o carnaval. Mas assim, longe. Ah, é? Não sabia. E no sincretismo religioso, então é um orixá vinculado a ele, ligado ao fogo. Por isso a fogueira. Por isso a fogueira, pular a fogueira, tudo. De 4 lados, de 3 lados. Tem todo um lado que a gente sabe que existe e que ele é espiritual. Eu era do baixo espiritismo, na fogueira de São João, é que se virava compadre. Você pula a fogueira para virar compadre. E aí falou, fulano é meu compadre, mas tem a ver com esse sincretismo. Esse e um orixá que, esse entre aspas, né, segundo a cultura deles, religiosa, ele preside ao fogo. E a gente sabe dessa complicação. Mas é também a mesma questão, você leu de 10 aqui o capítulo o 10 aqui, do 17 para frente. 10, 17. Então eu quero ler um pouquinho, o complemento disso. No versículo 23 diz assim: 23. Todas as coisas, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque seu próprio interesse, sim do outro. Comei de tudo o que vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos, amém, vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu. E por causa da consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, mais uma vez, vamos reiterar, aqui não se trata de algo cultural, está falando algo espiritual e religioso. É carne consagrada a ídolo. Não vai me fazer nada. Se eu pegar um franguinho de macumba e fritá-lo e comê-lo, não vai me causar nada. Eu consagro a Deus, é santificado, maior é Deus. Porém, se a pessoa que me serve fala, olha, eu consagrei isso, peguei lá sei lá, e vamos comer. Eu falo, não vou comer porque foi sacrificado. E a consciência não é a minha, não, viu? Porque eu poderia comer tranquilo, receber com ações de graça, mas é o santificado. Mas é o testemunho até por aquela pessoa que acredita naquilo e que está sendo roubado até de uma certa forma na questão espiritual, muitas vezes, por não conhecer espiritualmente. Mas nós que somos senhores do saber, temos que ter essa mentalidade. Tudo me é lícito, nem tudo edifica, nem tudo convém. O propósito nosso do Arraial é tirar as pessoas desse lado que elas podem ir e buscar uma idolatria e achar, poxa, muito mais divertido do que um culto evangélico. Esse é o grande problema. E levá-los para a casa do Senhor, onde tem uma diversão, alguma coisa, sem levar a contaminação que possa ser uma consagração a ídolos. Okay.
Essa é assim, é a ótica, e vejo que Paulo ele tem o mesmo tipo de pensamento, né? O apóstolo Paulo colocando claro que é coisa consagrada a ídolo, e não a atitude em si. Pastor Deiro. Eu poderia, se o senhor permitisse, Bispo G, continuar a sua leitura, a própria leitura do senhor. Verso 31 a 33. Então, quer você faça qualquer coisa na vida, faça para a glória de Deus. Amém. Ponto. Então a intenção é muito lógica. Agora veja o 32. Portem-se de tal modo que você não dê escândalo. Não é ao incrédulo. Está dizendo, nem aos judeus. Pera, lê o versículo. Não, calma. Nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja. Então, eu não posso dar escândalo nem para o judeu religioso. Amém. Nem para o grego pagão e nem para a igreja. Mas, como também em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio interesse, que é a demonstração da minha liberdade. Perfeito. A minha liberdade não é julgada pela consciência do outro, é pela minha própria. Porém, a dele é julgada pela minha. Amém. E se a dele é julgada pela minha, eu busco o proveito de muitos, não o meu próprio proveito. Eu não tenho que fazer as coisas para que eu me justifique, mas aquela minha ação, ela tem um efeito na cabeça do outro, seja do judeu, seja do grego, ou seja da igreja. Então, se alguém da igreja se escandalizar, Jesus disse, é melhor você botar uma pedra no pescoço e pular no mar. Jesus que falou. Amém. Se você escandalizar com alguma ação sua, é um problema. Então, por esta razão, mais uma vez, quando você traz para dentro da igreja, e se o contexto é idolátrico, toda esta festa tem o seu contexto idolátrico. Né? Então, de modo que eu não vejo nenhum problema você participar de uma festa, de um colega seu, que você vai lá e faça o que você quiser, porque você tem a sua consciência. Mas se alguém vir você lá e ele se escandalizar, lá a culpa é sua, em qualquer lugar. Não diz em qualquer lugar. Aqui está falando bem claro, se você é convidado por um ímpio e vai na casa do ímpio. Exatamente. É diferente. Se você estiver em qualquer lugar, por isso que eu não concordo. Não é o ambiente da igreja. De trazer para dentro da igreja esta festa cujo nascedouro é idolátrico. Então, mas aí nós estamos... Ela não é só cultural. Mas você está saindo, desculpe, pastor Deirão, você está saindo fora do contexto. Aqui está falando sobre a gente comer e se alimentar no templo pagão. Agora eu estou trazendo para dentro algo para edificar e salvar vidas. É pegar a coisa do templo pagão e trazer para dentro do templo cristão. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, o contexto dessa passagem não é o que se está colocando. Me perdoe a sinceridade. Aqui, vou repetir. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, come de tudo, por motivo, não, sem nada perguntar por motivo, mas, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada, não comais. Então está falando de eu visitar e me envolver com a cultura no lugar deles. Não está falando de eu trazer para a igreja. A idolatria não é geográfica. Ela é geográfica. É templo. A idolatria não é geográfica. Ela é geográfica. Tanto não é geográfica porque... tanto não é geográfica... Eu sou assembleano de muitos anos. Que nós temos idolatria dentro das denominações. E o senhor sabe disso. Se idolatra pessoas, se idolatra líderes, se idolatra música, se idolatra cor, se idolatra templo, se idolatra um monte de coisa. Idolatria é idolatria. Seja ela qual for. Então, o que Paulo está dizendo é... Toma cuidado para que as suas ações não firam a consciência do outro. A sua consciência não é julgada pela consciência dele, mas a dele, ela passa pelas suas atitudes. Sem dúvida, sim. Mas aqui a motivação é ao contrário. Aqui nós estamos falando de a gente ocupar o espaço lá fora que pertence ao ímpio. É tipo assim, eu vou lá, participo da festa, faço tudo... E eu poderia fazer com liberdade, mas se de repente tem alguém que é da minha igreja lá e me vê fazendo tudo isso, eu posso estar contaminando por a consciência dele ser fraca. Isso é Romanos 8. Isso é Coríntios 8. Não, aqui 10, eu acabei de ler isso agora. Então, capítulo 10. Então, porque o 8 fica muito claro isso aí, mas no 10 ele fala assim,
Versículo 24. Ninguém busque seu próprio interesse, Amém. e sim o de outro. Comei tudo que se vende no mercado sem nada perguntar por motivo de consciência. Aqui não tá falando de festa nem nada. Nada. Você vai lá no mercado, você compra. Você não sabe se o dono Tá. que matou o boi ofereceu ele pro diabo ou coisa parecida. Porque do Senhor é a terra toda sua plenitude. 27. Se algum dentre os incrédulos te convidar e quiserdes ir, comei de tudo que foi posto diante de vós sem nada perguntar por motivo de consciência. Então é uma coisa pessoal. Não é no templo do ídolo agora. Eu sou Mas um pagão. é algo consagrado não, a ídolo. eu sou um pagão e te convido para comer. Tá, lá não na tô minha no casa. ambiente da igreja. É isso, não no ambiente da igreja. Aí lá Perfeito. na minha casa, você vai lá, se você pode ir, não pergunta se foi consagrado. Porque se você perguntar e falar que foi, é um problema. Certo. Mas você come sem nada perguntar. Versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, você não pode comer, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Portanto, quer comais ou bebais, faça qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, mas não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, Esse é o ponto. nem para gentio, nem para a igreja Sem de problema. Deus. Eu vou dar um exemplo que fica muito mais prático, porque às vezes a cultura não permite. Eu, por exemplo, o primeiro milagre que foi feito por Jesus transformou água em vinho e muito vinho. Sim. Numa festa. Uma festa deles, cultura deles, mas é bebida. Agora, eu não beberia numa, qualquer que seja, uma padaria ou seja qualquer for, até tendo liberdade para tomar um vinho, mas eu não vou. Eu não vou por quê? Porque por causa da consciência de alguém que é fraco, que vai me ver nesse ambiente, que é uma padaria, que é um restaurante, seja qual for, e vai achar que pode. Porque tem muita gente que foi alcoólatra. E posso causar tropeço para essa pessoa. Agora, no ambiente da minha casa, eu bebo vinho. Qual o problema? Então, essa é a diferença. E mesmo na minha casa, se de repente eu vou receber um membro da igreja, eu não vou tomar essa liberdade, porque eu sei que no Brasil, segundo a cultura brasileira, o álcool destrói vidas. Mesmo eu tendo liberdade de tomar o meu vinho com liberdade. Mas até se tiver alguém que possa afetar a consciência dele, eu vou deixar de tomar. Mas aqui o contexto é muito claro, vou repetir. Ó, se alguém dentre os incrédulos vos convidar, quiser, você coma de tudo sem motivo de consciência. Se falar para você, não é coisa sacrificada a ídolo, aí está a questão espiritual. Fora isso, eu posso com liberdade. Mas aí eu gostaria de fazer proceder. duas perguntas assim, e acredite, como Deus vive. Não é uma provocação, é só para querer entender. Nesses arraiais que se faz dentro da igreja, temos a historinha do vai casar, não vai casar? Não, nós fazemos inclusive a brincadeira de noivo. É a historinha lá do tudo, do igualzinho. Antônio. Sem mencionar ele. Vai chover, olha a chuva, olha a cobra, não sei o quê. Tem. Tem a historinha do Pedro. Tem. Então, ainda que nós saibamos, o senhor sabe, eu sei, e os irmãos da sua igreja saibam, e a liderança da sua igreja saiba, que aquilo lá é uma forma de, aspas, evangelizar ou trazer alguém, o nascedouro dele foi aquele. E quando o senhor fala de chuva, olha a chuva, não sei, ela está remetendo àquela divindade que foi, aspas, substituída pelo Pedro, que também não tinha nada a ver com a história. Não foi ele que foi lá, alguém colocou ele lá. Ou Antônio, ou João, ou seja lá quem for. A ideia da boa intenção, embora ela exista, a boa intenção, ela está misturada com aquele nascedouro daquela história. Então, eu não teria nenhum problema de você ter lá na igreja, vamos fazer a canjica, porque quem fez o milho da canjica foi Deus. Agora, quando o senhor coloca essas práticas, como essas que eu acabei de dizer, aí sim o senhor estaria, de alguma forma,
Trazendo aquela coisa para dentro da igreja, o que eu acho um problema. Infelizmente, eu olhando aqui no relógio, tem 1 minuto para ter 1 minuto e meio para terminar. Então eu vou deixar 1 minuto para cada um. Não vou nem colocar a vinheta. Bispo G, suas considerações. É bem rápido. Vou te receber aqui. Eu acho assim, que tudo é feito aqui, principalmente o apóstolo Paulo coloca de forma muito clara o motivo de consciência. Independentemente da origem, porque nós temos no próprio evangelho origem de coisas que são heresias. Sim. E que praticam, e que a gente sabe que praticam, heresias. Mas eu não posso dizer que ele não é meu irmão e que ele vai para o inferno ou que está fazendo alguma coisa pagã. Então eu acho que assim, o motivo principal é intenção, sentimento e o motivo pelo qual é feito. Eu não vou chegar, posso até explicar para os membros da minha igreja o que foi a origem, tudo, mas se eu explicar ou não, eles nem sabem. O que eu vou levar é um sentimento de que eles possam levar um familiar que não iria à igreja por causa de uma série de dogmas e que talvez numa festa, num arraial gospel, eles possam vir, porque lá nós ministramos a palavra, tem gente que aceita Jesus e começa a caminhar até por essa estratégia de evangelismo e salvação. Então tudo que é colocado aqui é colocado com um motivo de consciência. O apóstolo Paulo fala, fiz-me fraco com os fracos. Veja que Paulo teve que fazer voto para poder explicar para os religiosos da época que ele não era um desviado. Ele estava cumprindo com a palavra. Porque a religiosidade era daquela maneira, né? Ela interpretava desse jeito e colocava um tacão. Ok. Bispo G, quem quiser te conhecer, redes sociais, a igreja... @Bispo G Tenuto Oficial no Instagram e de lá tenho desdobrar para outras redes. Maravilha. Pastor Deirão, 1 minuto para a gente concluir. Muito bem. Eu quero louvar a Deus por esse momento. Bispo G e eu somos crentes e irmãos. Amém. E amigos, graças a Deus. Embora a gente pense de forma diferente. A boa intenção de Davi, ao trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, não invalidou o juízo de Deus pela forma com que ele trouxe. Então, a forma de trazer era importante para ele e era só um costume. Mas o modo que Deus determinou foi ferido. E ao ser ferido, a boa intenção de Davi não invalidou o juízo. De forma que eu entendo que a igreja, ela deve levar adiante a mensagem da cruz, pregar a palavra de Deus em todos os momentos, em tempo e fora de tempo, e em qualquer ocasião, mas trazer para dentro dela práticas do mundo para validar, eu entendo que seja um equívoco. 30 segundos. Ele citou Davi, não foi Davi. Foi um sacerdote que tinha que levar no ombro e resolveu levar a arca numa carroça. Davi foi mas Davi entendeu errado, porque ele perdeu a prosperidade de Deus por causa de um erro do sacerdote que tinha que levar nas costas. É verdade. Ele foi profano. Ele não levou nas costas o que ele tem que levar. Vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu fico por aqui. Às 14h a gente volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Obrigado, Bispo G. Obrigado, Pastor Deiró. A gente volta às 14h com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM.